Senador, eu queria falar de corrupção. No primeiro mandato do governo Lula, lá em 2002, teve o escândalo do Mensalão. Depois, toda a investigação da Petrobras, o que levou o presidente Lula para a cadeia. Depois, claro, todas as condenações contra ele foram canceladas pelo Supremo pelas razões dos erros graves no processo. Mas, para quase a metade da população brasileira que não votou no presidente Lula, ele e o PT são vistos como símbolos de corrupção. A pergunta que eu faço é o seguinte: nesse novo terceiro mandato do presidente Lula, quais serão as garantias, as medidas que serão tomadas para dar à população a segurança de que esse governo será eficaz no combate à corrupção? O que muda daqui para frente no combate à corrupção? E o presidente Lula e os assessores, os nomes mais fortes desse futuro governo que já estão perto dele, têm a convicção de que não pode haver erro nessa área, que o país não suporta mais? Na verdade, o presidente Lula não foi preso por conta da Petrobras. É importante deixar isso consignado, claro. E as sentenças não foram anuladas por erros processuais. Elas foram anuladas porque o Lula era inocente. Isso é fundamental de ser compreendido. Agora, o que fazer daqui para frente? Vamos lembrar que no alvorecer da humanidade estavam sobre a terra Adão, Eva, Caim e Abel. E Caim matou Abel. Ou seja, o que essa sabedoria milenar metaforicamente nos diz? Que a imperfeição faz parte do ser humano. Todas as instituições, todas e todas as atividades humanas, infelizmente, estão sujeitas a tentações demoníacas. Qual é a resposta? Sistema institucional. O sistema institucional que existe contra a corrupção no Brasil foi montado exatamente no governo do presidente Lula. Mas é possível fazer mais? CGU, Polícia Federal, Ministério Público Independente, fortalecimento da Polícia Federal, leis importantes. É possível fazer mais? Sim. É necessário fazer mais? Sim, sempre. Inclusive pelo desmonte que foi feito agora. Não houve diminuição da corrupção no Brasil. Pelo contrário, o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção com dinheiro federal na história brasileira. Mas isso... Cabalmente. Mas, governador, bilhões. Desculpa, quando o senhor então, fala... veja, por que isso ocorreu? Porque os sistemas institucionais foram desmontados. Então, o que fazer? Remontar os institucionais e quem está em cima tem que dar exemplo. É isso. E a sociedade tem que cobrar, e vocês, a imprensa, tem que cobrar, e aí nós vamos reduzindo as margens de corrupção, de negócios, e é preciso também olhar para o setor privado. É muito importante que essa cultura organizacional forte contra a corrupção ocorra também no setor privado, porque não existe corrupto sem corruptor. Autonomia na Polícia Federal, o senhor é contra? Eu sou absolutamente a favor. A favor? Claro, da autonomia técnica. Mas com mandato para quem vai comandar, não? Como nas agências reguladoras? Isso é impossível, por quê? Porque quem investiga não é quem está em cima, quem investiga é o delegado. A autonomia certa é a autonomia técnica, ou seja, ninguém pode dizer a um delegado, indicie fulano, investigue... Mas já é assim, né? Já é assim, né? Não, ô Eduardo, foi o que mais aconteceu agora. Não, mas aí como um desvio, aí é desvio, porque o delegado é o senhor do inquérito. Deveria ser. O que eu estou dizendo é que, no que depender de mim, no Senado, enfim, e do governo, essa autonomia vai ser restabelecida. Agora, deixa eu porque o que foi feito agora foi um engavetamento generalizado, mas inclusive. Mas eu queria entender uma coisa que o senhor falou. Que você aludiu. O senhor chamou o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O orçamento secreto é imoral, mas não está no Código Penal, ele não é ilegal. A corrupção a que a gente se refere, que é a corrupção do Petrolão, a corrupção do Mensalão, é ilegal, está no Código Penal, é roubo, é pegar o dinheiro de alguém, é pedir uma vantagem. O orçamento secreto é uma vergonha, é nojento, é asqueroso. Mas esses são os adjetivos, ele não está no Código Penal. É uma forma, tanto que o Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, pediu a lista dos autores das emendas e uma parte foi dada. Nem tudo. Nem tudo. Uma parte foi dada, outros não deram. E lá está dizendo, fulano mandou para tal lugar e tal. Pode ser que lá na execução, mas aí pode ser, não tem investigação. São diferentes, não são, governador? Tem dezenas de investigações. Sim, mas isso não há mais. O conceito é imoral, mas não é ilegal. Não, claro que é ilegal, claro. Há uma antinomia até semântica, orçamento secreto. Como que uma despesa pública não vai ter a identificação, a nitidez de onde veio, para onde vai e para onde está sendo empregado? E isto é uma fonte. É uma fonte. Claro que não há um tipo penal. Exato. Praticar orçamento secreto.
Não existe. Mas existe um tipo penal peculato, existe um tipo penal corrupção passiva, corrupção ativa, emprego irregular de verbas e rendas públicas, Aí tem que vários investigar, tipos penais. Sim, claro. E mais do que isso, aí a questão colocada. Você tem que aprimorar os sistemas institucionais, inclusive nesse aspecto, para ir reduzindo, constrangendo a corrupção. É um tema sempre atual, é um tema sempre importante. O que eu não concordo é com seletividade. Isso, nós não podemos corromper a bandeira anticorrupção, porque isso é uma corrupção.